dando a Deus meu filho, juntamente com a minha esposa, minha família, meu pai, minha cunhada, minha sogra. Mais uma vez quero agradecer a todos que oraram por ela, a todos. Agradecer o pastor, a pastora, todos que estão em retaguarda. Estou feliz também que o Samuel está aqui conosco. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Glória a Deus. Abra as nossas Bíblias, 2 Coríntios 12. Diga para o seu irmão do seu lado: você vai focar na graça ou no espinho? Essa mensagem que Deus colocou no meu coração: você vai focar na graça ou no espinho? Porque hoje em dia muitos focam no espinho, esquecem a graça. Amém? 2 Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitos o homem referir ou dizer. De tal coisa me gloriei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor: o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Até aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Esta passagem é relatada pelo apóstolo Paulo, quando ele está em Coríntios. Ele plantou a igreja, ele construiu a igreja, ele deixou líderes ali para liderar o povo. Mas, com toda a caminhada, se nós não estiver de olho na graça, a gente começa a desviar do foco. A gente começa a andar fora da palavra. A gente começa a andar fora do foco. O foco é quem é Cristo, Deus. O apóstolo Paulo vai relatar isso. Ele não se alegra nas coisas que ele viu. O ego dele, ele não é exaltado. A glória ele não traz para si. Ele nunca foi soberbo depois que teve encontro com Cristo.
Hoje em dia a pessoa chega na igreja e já quer mandar. Hoje em dia a pessoa chega na igreja e já quer uma cadeira, já quer ter o seu lugar. Mas o apóstolo Paulo não é assim. O apóstolo Paulo era humilde. O apóstolo Paulo era diferente. Ele plantava igreja, colocava líderes, mas muitos perderam o foco. E esses tais apóstolos interrogaram o apóstolo Paulo, falando que ele não tinha visão, falando que ele não tinha dom, falando que ele não tinha experiência, falava que ele não tinha intimidade com Cristo. Mas sabe eles que Paulo teve intimidade com Cristo. Deus teve um encontro com Cristo. Deus teve um encontro comigo e com você. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Porque se não fosse assim, a gente não estaria aqui. A gente estaria na nossa casa. Muitos estariam no bar. Muitos estariam traficando. Muitos estariam bebendo. Muitos estariam se prostituindo. Mas quando tem um encontro verdadeiro, é diferente. O temor tem que ter. A soberba tem que deixar de lado. O espinho na carne, eu e você temos, nem todo mundo tem. Aquele que não reconhece o espinho, ele é soberbo. Mas aquele que reconhece que tem um espinho e vira humilde, ele sim sabe o seu limite. Ele se reconhece até onde ele pode ir. O apóstolo Paulo, ele era diferente. Como o texto vai nos falar, que acabamos de ler. Os tais apóstolos interrogando ele. Provavelmente, na própria sinagoga, que ele constituiu líderes ali. Mas desviaram o foco. E qual é o meu e o seu foco nesta noite? Qual é o meu foco que eu estou buscando? Qual é o seu foco que você está buscando? O que você está fazendo? O que você está deixando de fazer para Cristo? Você está desviando do foco por coisa pouca? Por pequenos espinhos? Aleluia! Os pequenos espinhos vêm para paralisar a gente. Vem querer diminuir a gente, diminuir a nossa fé, diminuir a nossa esperança em Cristo Jesus. É os pequenos espinhos, não é o grande não, porque o grande você vê. É o pequeno. O pequeno que faz muita coisa ruim na nossa vida. Os pequenos espinhos acaba com a família, acaba com o filho, acaba com o esposa, acaba com o seu ministério, o meu ministério. Se nós não estivermos focados. Verdade. E o apóstolo Paulo, ele não queria trazer essa soberba para ele durante esses tais apóstolos. Mas ele foi obrigado a falar. E mesmo assim ele colocou uma terceira pessoa, tirando ele da régua. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Olha a experiência de Paulo. Aleluia. Por muitas das vezes você vê alguém sendo arrebatado hoje em dia, tendo visão. Eu preciso voltar. Eu tinha muito isso. Eu preciso voltar a ter essa intimidade com Cristo. Eu preciso ter revelação do céu cada vez mais. Eu preciso ter os dons celestiais de Deus. Porque Deus não mostra para quem não ora. Deus não mostra para quem não jejua. Deus não mostra para quem não consagra. Deus não mostra para quem não faz sacrifício. Deus não mostra para aquele que sai da sua casa no dia de chuva e vem para a igreja. Preciso de um sacrifício. E Paulo ficou há 14 anos tendo um estudo com Deus, tendo um ensino
ensinamento com Deus. Ele não andou com Cristo, mas teve um ensinamento profundo com Cristo. Glória a Deus. Quando os outros apóstolos viviam com Cristo, muitos não aprenderam a verdadeira palavra, Glória. a verdadeira graça de Deus. Glória. Aleluia. E quantas das vezes a gente vem para a igreja e a gente sai da mesma forma, ou às vezes pior, porque não focamos em entregar um culto racional para Deus. Olha ele. Não focamos em entregar uma adoração verdadeira. Não focamos em adorar a Deus. Está doendo por dentro? Adore. Está passando dificuldade? Adore. Glória a Deus. Está um perrengue no serviço? Adore, ore, jejua. Verdade. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente não traz o foco da palavra de Deus. Quantas mensagens é trazida nesse altar aqui, a gente não traz o foco da palavra, não guarda no coração, aí quando sai lá fora, não sabe o que fazer, sem direcionamento nenhum da palavra de Deus. O evangelista pregou muito forte sexta-feira, colocou em prática. Colocar em prática. Adoro. Está difícil? Adoro. Está difícil? Se entrega mais. Verdade. Está doendo? Se esforce mais um pouquinho. Glória. Está doendo? Venha a si mesmo. Porque não é sacrifício você vir para a casa do Senhor. É alegria de estar na presença do Senhor. Quem não tem alegria de estar na presença de Deus, o que está fazendo dentro da casa do Senhor? Está vindo para curiar? Está vindo para olhar, para questionar o irmão? Do glória do irmão, da roupa da irmã, do jeito que o irmão adora? O que você e eu estamos fazendo na presença do Senhor? Se não temos gozo, alegria de estar na presença dele. O que eu estou fazendo? A gente tem que parar de ser juiz. A gente tem que parar de ser juiz e ser servo. Tem muito juiz dentro da casa de Deus e poucos servos. Pedro e João não tem um prato nem tem ouro, mas o que eu tenho te dou. O quê? Estendeu a mão. Glória a Deus. E quantas das vezes a pessoa está sofrendo e você não estende a mão? Olha lá. Está passando por isso? É um pecado. A irmã não adora? Está em pecado. Brigou com o marido? Teve um dia difícil no serviço? Para de ser juiz. Aleluia. A Bíblia diz: do mesmo jeito que você mede o seu irmão, você será medido. Então, antes de você medir o seu irmão, tira a trava que está no seu olho. Para depois falar dele. Vem você falar, olha a Deus para dele se levantar e ela se levantar. Para de julgamento. Vai vir um aí. Vai vir um aí. Que vai julgar as minhas atitudes e as suas atitudes. Já pensou se ele vem na mesma hora que você está julgando o irmão ali? Já pensou, pastor, se ele vem na mesma hora que o povo está te julgando? A pastora está meditando ali, falando com Deus, e o povo está: a pastora não dá um glória, a pastora não dá lugar. Já pensou se Deus vem para você nessa hora? Já pensou? Aí você vai dizer pro grandão: ah, Senhor, eu estava brincando. Ah, Senhor, não é isso não. Mas Ele te conhece antes do mesmo jeito que você nasceu. Antes do ventre que você foi formado, Ele já sabia. Antes mesmo que nós pensar ou falar, Ele já sabe. Então para de julgar. Vem de julgar, adore. Vem de julgar, medita na palavra, presta atenção.
O meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus. Deus deixou o manual para mim e para você, e quantas das vezes eu e você não olha o manual e a gente perece muitas das vezes. Não consegue sair de uma luta, não consegue sair de um vento. Em vez de você questionar a Deus, por que você não vai meditar, não vai orar? Ah, não tenho palavras. Chora nos pés do Senhor. Mas para de julgar, chega. Aleluia. Somos todos adultos. Para de julgar. E o apóstolo Paulo, ele coloca na terceira pessoa. Foi arrebatado ao terceiro céu. Só ele e João teve essa experiência. Só ele e João teve essa experiência. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha a glória que Paulo foi. Olha a dimensão que Paulo foi. Glória a Deus. Ao paraíso, onde todo mundo quer estar. Mas talvez eu não vou estar lá. É a verdade. Será que você vai estar lá? Só Deus o sabe. Naquele grande dia, Deus vai saber se eu vou entrar para a Nova Jerusalém, no paraíso ou não. Mas para isso eu tenho que parar de julgar o meu irmão. Para isso eu tenho que parar de apontar aquele que não vem, apontar as vestes dos outros, do jeito que adora, do jeito que não adora. Vamos parar. E Paulo diz ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, coisas que não é lícita de um homem referir. Que palavras são essas? Já pararam para pensar? O que Paulo ouviu? O que João ouviu, ele relatou. Deus mandou: escreve o que você está ouvindo, escreve o que você está vendo, relata para o meu povo o que vai acontecer. Mas Paulo não, guardou para si. Glória a Deus. Deve ser uma coisa grandiosa. Aleluia. Mergulhe comigo, igreja, na palavra. Imagine, se você escuta um elogio, você fica tão feliz. Imagine palavras inefáveis. Você acha que como Paulo estava? Você acha que como Paulo estava transbordando de alegria, transbordando de prazer? Creio eu que ele não queria voltar, mas ele tinha que voltar para ter essa experiência. E ele fala, e os tais apóstolos começam a ver que Paulo tem experiência com Deus, Paulo tem intimidade com Deus, Paulo tem visão de Deus, Paulo tem poder de Deus. Porque quem prega, quem é ministro, quem é servo do Senhor, tem que entregar a palavra, não a palavra seca, não. Poder, graça, sinais. Tem que ter isso. E Paulo fazia isso. Onde ele passava, ele curava, ele ressuscitou, ele libertava. Será que eu estou pregando desse jeito? Eu entregar uma palavra para alguém e essa palavra entrar na alma dela, no coração dela, na mente dela ou dele? Quantas vezes eu prego e pessoas não se arrependem? Mas a minha parte eu fiz. Plantei a semente. Mas a pessoa que é coração puro, Deus tem o seu jeito de trabalhar.
Se for preciso quebrar e trazer, Deus traz. Ou se for preciso colocar um anzol e puxar, Deus puxa. Aleluia. Se for preciso levar no último fôlego de vida, Deus faz. Porque o maior prazer dele é salvar a alma. E todos nós conhecemos o apóstolo Paulo, a história do apóstolo Paulo. Antes de ele ter um encontro com Deus verdadeiro, ele era fiel à lei romana, à lei judaica. Ele conhecia, ele estudava aos pés de Gamaliel. Um homem letrado, um homem poliglota, um homem terrível. E Lucas vai falar que ele era como uma fera. E Lucas também vai relatar que ele era como um boi bravo. Verdade. Os açoites, os grilhões. Deus trabalhava com Paulo assim, Paulo não percebia. Paulo entrava nas sinagogas e metia o terror sobre os cristãos. Os psicológicos ele abalava. Nega o Senhor ou morre. Vai chegar esse tempo ainda. Está chegando. Se eu e você não estiver firme, eu nego o Senhor. Eu nego. Não, a pessoa precisa chegar e falar: você nega o seu Cristo para você viver? Ou eu te mato agora? O que o Senhor faria? Deus o sabe. Deus o sabe. Eu não posso tomar a minha atitude de falar por você e você por mim. O que vai mandar naquela hora vai ser a minha busca, vai ser a minha certeza de buscar a Deus, de ser fiel, de negar a minha carne, carregar a minha cruz, negar a si mesmo, dizer não para o mundo e dizer sim para Cristo, se achegar mais a Cristo, ter mais intimidade com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso que vai ter a certeza. O crente que não tem a certeza da sua salvação tem que correr depressa, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Corra, porque vai ter um dia que vai bater e não vai abrir. Vai chegar um dia que vai bater na porta e não vai abrir. A igreja será arrebatada. E eu vou junto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poucas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. A palavra é dura, igreja, mas pode dar glória. É um aprendizado para mim e para você. E Paulo é bem claro: eu me alegro nas minhas fraquezas. Glória a Deus. Quantos você vê pregadores, pessoas que louvam, a soberba cresce quando pega o microfone. Agendas abertas. Por que não sai com a caixinha de som e vai pregar sem microfone aí na rua aí? Por que não para numa praça aí e vai louvar sem microfone? Vai evangelizar sem microfone? Vai entregar o louvor para o mendigo sem microfone? É Deus, aleluia. Paulo fazia isso, naquele tempo não tinha microfone. E quantas almas eram alcançadas? Verdade, Deus. E a soberba do povo é que tem um som bom. Não é pecado não ter não, mas a soberba sobressai sobre isso. É Deus, aleluia. Eu só prego se tiver tanto na igreja. Eu só prego se o Pix cair antes. Eu só prego por tanto. A soberba, perder o temor do Senhor. De graça receber, de graça nos dai. Aleluia. É de graça que você tem que dar a palavra do Senhor, sem querer nada em troca. Glória a Deus. Não basta eu vir aqui e falar, isso, aquilo, outro. Não, e querer depois uma oferta do pastor, não. Se ele quiser dar amém, se ele não quiser amém também.
Muitos falaram: não, esse não é o Messias, é um impostor. Quem sou eu para entregar a palavra de Deus? Eu sou aquele que recebeu a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sou filho. Aleluia, Jesus. Eu tenho um pai. Aleluia. Eu tenho um nome. Eu tenho um céu que é esperado por mim. Aleluia, Jesus. Já tem casa preparada para mim e para você. Glória a Deus. Só basta ele e você posicionar mais ainda. Aleluia. Glória a Deus. Não para de ficar colocando empecilho na presença do Senhor e faz a vontade dele. O apóstolo Paulo, ele pregava, andava, viajava. Não importava onde que ele ia, ele entregava a palavra. Mas ele não se soberbecesse. Sempre humilde, como uma ovelha, humilde. Aqueles que acham que pregam demais, aqueles que acham que louvam demais, aqueles que acham que têm visão demais, aqueles que acham que têm revelação demais, está coberto de espinho, cego, não consegue reconhecer a graça de Deus, Aleluia. não consegue reconhecer o dom que Deus deu. O dom não salva ninguém. É, glória a Deus. O que salva é eu pregar a verdadeira palavra, a pessoa se arrepender dos seus pecados. Isso que salva, isso que liberta. Glória a Deus. Aleluia. Alguém pregou para mim e para você. Alguém se dispôs de pregar a palavra para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você já parou para pensar que aquela pessoa podia estar passando pelo luto? Você já parou para pensar que aquela pessoa não tinha nada na casa dela para comer? E mesmo assim entregou a palavra para mim e para você? O apóstolo Paulo era rico, mas morreu pobre. Sem querer nada. Os estudos vão dizer que as igrejas de Corinto não ajudaram o apóstolo Paulo na área da finança, mas os pobres da vizinhança ajudaram. E ele relata no texto: vocês não me ajudaram. Glória a Deus. Aleluia. Paulo não queria isso, não. Paulo não queria reconhecimento financeiro, não. O que ele queria era um coração quebrantado para Deus de verdade. Glória a Deus. Era isso que ele queria, que todos reconhecessem Deus, todos reconhecessem a palavra de Deus, não se desviassem do foco. Hoje a pessoa te dá R$100, você já se desvia do foco. Aí você acostuma, só prego por 100. Eu só vá se mandar um Uber de ida e volta pago. É. Está se desviando do foco sem perceber. E Paulo, Deus conhecia Paulo. Sabia que ele era um homem poliglota, letrado. Sabia até que ponto Paulo poderia chegar com a sua inteligência. Por isso que ele coloca o espinho na carne. Para muitos, Paulo fica doente. Os estudos, os professores vão dizer que Paulo, ele fica doente da visão. Mas para mim, particularmente, foi um massacre que ele fez com cada cristão, trazendo à tona na memória dele de quantas pessoas ele matou inocente, de quantas crianças ele matou inocente, fora do foco, querendo fazer a vontade de Deus, mas fora do foco certo, que era o que? Cura, libertação, transformação, vida. Ele fazia tudo ao contrário. Ele matava em nome de Deus, torturava em nome de Deus, dava ordem para matar em nome de Deus.
fazia tudo errado, tudo fora do foco, varão. E Deus colocou um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Foi Deus que colocou o espinho. Não foi Satanás que colocou o espinho. Foi Deus. Paulo, até o limite aqui você pode ir. Jefferson, até o limite aqui você pode ir. Pastor, até o limite aqui você pode ir. Irmão Caio, até o limite aqui você pode ir. Aleluia. Glória a Deus. Para quê? Para que a gente lembre, pare e pense que a soberba não venha crescer sobre nós. Davi, ele tinha tudo. Tinha tudo. Mas ele falou: Deus, eu tinha tudo de mim, mas não me retire a tua presença, a tua graça sobre a minha vida, porque com isso eu tenho mais contigo. Com isso eu consigo andar mais uma milha, eu consigo prosseguir mais uma milha, eu consigo estar firme contigo. Mas sem a tua presença, sem a tua graça, eu não tenho nada. De bom será. Vaidade, tudo é vaidade. Diz o Salomão, o maior sábio da Bíblia: tudo é vaidade. E Deus coloca isso para que fique, não me exalte. Imagine Paulo ressuscitou Eutico. Quem não tem visão espiritual não tem como ressuscitar alguém que está morto. Mas Paulo tem visão, ele vai ressuscitar Eutico. Para muitos estão mortos, mas para Paulo tem vida. Glória a Deus. Paulo ele é tremendo. Abaixo de Cristo ele foi o maior dos apóstolos. Não andou, não conviveu, não teve intimidade na terra, mas a maior intimidade ele teve com Cristo, ao terceiro céu. Muitos perguntam, não quer ter essa intimidade. Quer ter carro, quer ter casa, quer ter roupa boa, quer ter comida, mas esquece os dons, presbítero. Esquece dessa intimidade profunda, pastor. Cada vez que você busca os dons celestiais, as operações de Deus resplandecem sobre você. Aleluia. Paulo resplandecia isso: cura, vida, libertação. E Paulo, ele foi açoitado. Paulo, pela palavra de Cristo, ele foi açoitado. Paulo, pela palavra de Cristo, ele foi preso. Paulo, pela palavra de Cristo, ele foi despido em praça pública. Paulo, ele foi jogado num cárcere imundo, escuro. Pela palavra do Senhor, eu e você temos uma casa boa, temos uma veste boa, e não propagamos o Evangelho do Senhor como tem que ser. Glória a Deus. Por muitas das vezes eu nego de entregar uma palavra para alguém de algum deles. Será cobrado de mim. Será cobrado de mim, pensa você. Quantas pessoas passou na sua vida e passa na sua vida e você não entrega a palavra? Eu não entrego a palavra. A gente está focando na onde? Na graça ou no espinho? Porque quando nós focamos na graça, a gente está pregando 24 horas. Aleluia, Jesus. A gente não tem tempo para ficar no WhatsApp, ficar no celular, ficar de conversinha fiada com um e com o outro, ficar falando mal de um de outro. Meu Deus. Quando nós focamos na graça. Agora, fora isso, focamos no espinho. O espinho vai doer. O espinho vai doer. Não tem aquele louvor? Pregadores de rosa? Pregue os espinhos também. Glória a Deus.
Deus é justiça. Glória. Aleluia. Ele é fogo consumidor. Ele se ira. Ele é tardio em se irar, mas quando ele se ira, ele não volta atrás. Ele poderia voltar atrás lá em Noé e salvar todos. Mas não. O decreto foi esse. Quem der ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Paulo, ele vai falar com Cristo. Ele não vai falar com o fulano da direita, com o fulano da esquerda, com o de trás. Não, ele vai orar para Cristo. Vai ser relatado que 3 vezes ele ora a Cristo. Aleluia. 3 vezes ele ora a Cristo. Quantas das vezes eu e você estamos orando no dia? Quantas das vezes eu e você agradecemos pelo dia que teve? Quantas das vezes eu oro no meu dia? Quantas das vezes eu lembro de Deus no meu dia? Quantas das vezes eu lembro de Deus pelo que Deus fez na minha vida? E Paulo vai dizer o Senhor: afaste de mim. Aí eu conjecturo o texto. Imagino eu, Paulo pedindo para Cristo 3 vezes, repetidamente: Deus, eu não aguento mais esse espinho na carne. Deus, tira isso de mim. Deus, eu estou sofrendo. Deus, isso está me acabando comigo, Deus. Tira de mim esse espinho que está me incomodando. Eu não consigo me locomover. Eu não consigo adorar. Tira de mim. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus pode falar para ela assim: o que é o seu espinho para quem carregou uma cruz? Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. O que é o seu espinho para quem carregou uma cruz? Glória a Deus. Paulo, esse pequeno espinho não é nada. Paulo, esse pequeno espinho não é nada para quem carregou a cruz, para quem foi chicoteado, para quem foi açoitado. Isso não é nada, Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo, varão. Aleluia. Deus está aqui, igreja. Aleluia. O que é o seu espinho, Jefferson, diante de mim? Aleluia. Que arrancaram de mim a minha carne, e eu tive que calar a boca. Eu tive que ser um cordeiro mudo levado ao matador. O que é o seu espinho? Morte. Aleluia. Diante daquele que suportou o processo da cruz. Glória. O que é o seu espinho? Daquele que suportou o trajeto para carregar a sua cruz e te dar a salvação da vida eterna. Glória a Deus. O que é o seu espinho diante de mim, Paulo? Glória a Deus. O que é o seu espinho diante de mim? Que foi vendido por 30 moedas. O que é o seu espinho diante de mim, Paulo? Que eu fui traído. O que é o seu espinho? Pense aí, o que é o seu espinho diante de Deus? Diante de Jesus, o que é o seu espinho? Perante Jesus, o grandão, o que é o seu espinho? Perder emprego? Eu já perdi. Passar fome? Eu já passei. Não ter uma roupa diferente para vestir? Eu já passei. Não ter uma família? Eu já passei. Não ter um carro? Eu já passei.
Não ter uma moto, eu já passei. Contar dinheiro para comer, eu já passei. O que é o seu espinho diante de mim, Jefferson? Aleluia. O que é o seu espinho diante daquele que não carregou um madeiro, mas sim uma coroa de espinho sobre a sua cabeça? Maravilha! Que ao colocar ele já estava todo desfigurado, que ao colocar uma coroa de espinho já estava todo machucado, todo sanguentado, já não aguentava mais. O que é o seu espinho diante daquele que suportou a coroa de espinho sobre a cabeça dele? Era para ser na minha e na sua. Obrigado, Jesus, aleluia. Mas ele suportou, ele foi no foco. Eu preciso vencer. Eu não posso desistir. Eu preciso continuar. Aleluia. Eu preciso salvar este mundo. Eu preciso entregar a minha vida, o meu sangue no madeiro. Eu preciso cumprir a lei que foi me entregada. O que é o seu espírito diante disso? Eu preciso entregar a graça para eles, porque senão eles não vão conseguir. O que é o seu espírito diante de Jesus, diante da graça? Forte, papai. O que é o seu espírito diante de Jesus que orou? Como foi falado, seus poros saiu sangue, porque eles sabiam que ia vir para a vida dele. Muito difícil, eu não ia conseguir, você também não iria conseguir, mas ele veio para suportar o processo. Manter o foco, o que é o seu espírito diante disso? Aleluia. Glória, bendito. O que é o seu espírito? Obrigado, Deus. Para aquele que veio do ventre de uma mulher, Aleluia, glória a Jesus. para nos salvar, nos purificar de todo mal, de toda iniquidade, de todo pecado. Se fez como homem eu e como você, para sentir as mesmas dores que eu e você sente. O que é o seu espinho diante disto? Agora, quando toda vez que você sentir uma aflição, você vai lembrar desta palavra. O que é o seu espinho diante de Jesus? Papai. O que é o seu espinho? O que Jesus faria? O que é o seu espinho diante daquele que te entregou quando ninguém te dava nada? O que é o seu espinho daquele que trouxe a vida e quem queria te trazer a morte? Verdade, papai. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. O que é o seu espinho Glória a Jesus. Glória, aleluia. daquele que foi perfurado no madeiro? E ainda blasfemaram ainda contra ele. Se não és Deus, desce daí e nos salva. O que é o seu espinho diante dele? Verdade, Jesus. O que é o seu espinho diante das aflições deste mundo? Deus não mentiu quando seria difícil. Deus não mentiu quando Ele falou: no mundo tereis aflições. Ele não falou que ia ser um spa, um shopping center, Seja Deus. uma vida de bonança, uma vida de bênção, uma vida sem problema. Ele não mentiu. O que é o seu espinho, varão, diante de tudo isso? Ele não mentiu com a palavra dele. No
mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Oh, maravilha de Deus! Por muitas das vezes os nossos ânimos estão por um fio. A nossa alegria está por um fio. Por muitas das vezes achamos que não vamos conseguir. Mas Ele falou que você ia passar sozinho? Ele disse que você ia passar sozinho nessa aflição? Ele falou? Se Ele está comigo e com você, Ele não mentiu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Na hora do seu desespero, Ele está com você. Na hora da aflição, Ele está com você. Na hora da perda, Ele está com você. Na hora do desespero, quando o vento sopra de um lado para o outro, Ele está com você. Aleluia! Eu creio! Na hora que as ondas vêm sobre o mar, Ele está com você. Aleluia! Glória a Deus! O medo nos paralisa e tira o foco. Tira o foco. O foco, Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu sou mais que vencedor. Verdade. Em Cristo Jesus, Verdade. o Salvador. Glória a Agora, quando vem, eu tiro o foco, esqueço de Deus e começo a blasfemar contra Deus. Deus, você me esqueceu. papai. Por isso que Ele diz o madeiro, porque Ele traz sobre si todas as nossas dores, todos os nossos questionamentos, todos os nossos espinhos. Aleluia. Pai, por que me desamparaste? Se fosse Ele, sim, Ele não tinha falado isso. Não. Ele tinha continuado quieto. Ao momento de entregar seu Espírito a Cristo, devolver ao Pai, porque nem a morte teve poder de levar Ele, Louvado seja Deus, glória a Deus. nem a morte teve poder, varão. Aleluia, Jesus. Mas Ele se fez pecador por mim e por você. Ele trouxe todos os espinhos para dentro de si. E creio eu, Pai, se Ele não aguenta, eu consigo, Pai. Se ela não está suportando, eu consigo, Pai. Pai, que seja feita a Tua vontade sobre mim e sobre todos que estão aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu vou até o fim. Aleluia! Eu conseguirei, porque o Pai não me desamparou em nenhum momento. Aleluia. Pai, eu estou contigo. Se estiveres em mim e eu no Pai, uma ligação. Mas a partir do momento, varão, que nós começamos a deixar de olhar para Cristo, de olhar para a graça, perdemos o foco. Verdade, Jesus. Daqui a pouco a gente não sabe nem o que está procurando, nem o que está fazendo dentro da casa do Senhor. A gente para e pensa: Meu Deus, É assim, Jesus. como que eu fui para a igreja ontem? Nem lembro da palavra, fora de foco, sem direção, sem direcionamento, sem postura nenhuma de cristão, Aleluia. É Deus, e aleluia. deixando o espinho penetrar. Aleluia. Espírito Santo da verdade, aleluia. E a gente começa a ver defeito no irmão, na irmã, no pastor, na liderança. Até em Jesus a gente vê defeito. Eita, meu Deus. Quando nós tiramos o foco, fácil não é para ninguém, concordo. Mas o maior sacrifício Ele fez por mim e por você. Aleluia, Jesus. O maior propósito Ele fez por mim e por você. Verdade! Suportar
tamanho do prego que Jesus foi. Depois pesquisa lá, para você ver o tamanho que foi do prego. Pesquisa lá. Um madeiro que não era dele teve que deslocar o braço dele para dar na medida certa. Aí hoje, se a pessoa não dá a paz, já começa a questionar o irmão, falar que o irmão está desviado, falar que o irmão está... Vamos vigiar a igreja. Ordem e decência. Muitas das vezes o irmão não vive. O irmão ou a irmã está passando um problema. Tenha discernimento, mente de Cristo. Efésios 6, revestir de toda a armadura do Senhor, para não vir dardos inflamados, nem setas. E ele se entregou, ele suportou o processo de cada cuspida, de cada chicotada. O foco dele foi no Pai, foi entregar o seu espírito para o Pai, cumprir a promessa que envia um para tirar o pecado do mundo. Ele foi fiel. Eu e você podemos ser fiel também. Podemos conseguir isso. Pega a história de Paulo. Foi decapitado, pobre, sem a visão está perfeita, machucado, foi açoitado também como Cristo foi, doenças, mas ele foi até o fim. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Você, vou repetir de novo, você não faz para o homem, você faz para Cristo. Verdade, Jesus. Tudo tem a sua hora, o seu reconhecimento. Tudo tem a sua hora. Imagine Deus tendo esse diálogo com Paulo. Imagine. E o que Paulo vai dizer? Paulo, eu suportei tudo com você. Carreguei a sua cruz. Fui ferido. Carreguei uma coroa de espinho. E você, Paulo, está querendo me questionar até um pequeno espinho que eu coloquei para te salvar, para que a soberba não venha resplandecer sobre a sua vida. Você vem me questionar, vem querer me orar, falar comigo por 3 vezes. Mas para a gente encerrar, igreja, tem 2 minutos. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Lá em Filipenses vai dizer, Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, papai. Glória a Deus. Ele reconheceu que o processo passou, que ele passou, não era para a glória dele, não era para soberbecer ele, mas era a propósito de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado sobre a vida de Paulo. Aleluia. Por isso que ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
vai chegar o tempo que eu vou pregar, você vai pregar, você vai louvar, e alguém vai nos matar. Meu Deus. Mas vai matar a matéria. Glória a Deus. Morrer para o mundo e viver com Cristo. Morrer para o mundo, porque Cristo é lucro, pouco com Cristo é mais. Glória. Quer ser fiel? Seja um pouquinho. Quer ter bastante financeiro? Seja fiel um pouquinho. Não sobreoferecer-se quando você estiver ali. Porque muitos caem porque sobem para a cabeça. Muitos caem porque prega bonito, fala bonito, louva bonito, ora bonito, mas esquece dos mandamentos de Paulo. Esquece do Espírito. O morrer é ganho, é lucro. A nossa vida eterna é ganha, é lucro. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá noite, lá não haverá desespero. Glória a Deus. Aleluia. Então fique com essa palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espero que todos tenham entendido. Obrigada a Deus. O foco é permanecer na graça. O que é o seu espírito diante daquele que entregou a vida por mim e por você? Medite nisso. Medite. Amém? Agradeço. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória